Tá. Bom, eu tava conversando com a Luísa, minha amiga, sobre o filme que a gente assistiu juntos, o documentário do Canal Brasil, de Zé Croquete, e na conversa ela me fez a pergunta se a gente está vivendo uma época mais careta, se a caretice está ganhando terreno cultural e político no Brasil, né? Contrastando com o tipo de superprodução, aliás, uma superprodução modesta, mas super pela proposta, né, que se construiu no Brasil através dessa trupe de cantores, dançarinos, bailarinos e coreógrafos e atores, que foi de Zé Croquete em plena ditadura militar. Tinham uma cabeça assim aberta o suficiente para fazer uma experimentação singular nos palcos brasileiros e depois parisienses, assim, foram muito bem recebidos em Paris. Mas a gente teve no Brasil, nos últimos 30 anos, um aumento do que a gente costuma chamar de fundamentalismo religioso, e que pode acabar ganhando uma reputação de ter limitado o nosso, assim, começar a desempenhar um papel de defesa dos valores e dos bons costumes, dos hábitos, valores familiares. Sem dúvida, há 60, 70 anos, no Brasil você tinha um fundamentalismo religioso em círculos católicos, sobretudo círculos ultramontanos, ligados à revista A Ordem, Hierarquia, grupos como o do Gustavo Corsão. E hoje, nem tanto. Hoje a gente tem visto, né, o fundamentalismo de corte protestante, mais especificamente de corte neopentecostal. É muito importante fazer essa distinção, porque o protestantismo é um campo dentro do cristianismo que tem uma origem histórica comum e que logo a partir de sua origem já começa a se desdobrar em uma série de tradições, doutrinas, interpretações teológicas, e o que nós entendemos como igreja evangélica uma expressão que não é talvez a mais adequada, né, mas refere-se a um setor protestante baseado na doutrina neopentecostal. Quer dizer, ela representa uma renovação na antiga doutrina pentecostalista, que também tem a sua origem, como as demais doutrinas protestantes, na reforma protestante do século XVI na Europa, mais especificamente ligado às reformas de Calvino do que a de Lutero, mas sobretudo da segunda e terceira geração de reformadores protestantes, mas que ganha nos Estados Unidos uma característica muito peculiar, que tem ligação direta com o neopentecostalismo que a gente tem testemunhado no Brasil, que tem ganho esse crescimento, assim, primeiro é um crescimento religioso pela natureza da proposta. O neopentecostalismo é uma doutrina religiosa, na verdade é uma ideologia religiosa que tem algumas doutrinas e tem muitos dogmas, mais até dogma do que doutrina, no meu entender, mas que é um crescimento cultural, até porque a religião é um elemento muito decisivo em qualquer cultura, e político. E dois grandes instrumentos no mundo que nós conhecemos hoje de mobilização política e impacto cultural é a mídia. E a mídia ela tem sido um terreno muito fértil de conquista e de reprodução dessa ideologia neopentecostal, e acaba servindo para multiplicar o acesso dessas igrejas, o acesso religioso e
consequentemente, cultural e político dessas igrejas. A gente tem, no Brasil, esse fenômeno que, para nós, é razoavelmente recente, que pode ser chamado de teleevangelismo, um evangelismo televisivo, que não é invenção nossa e não é sequer uma coisa recente do seu país de origem, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos têm, na verdade, a expressão fundamentalismo tem sua origem nos Estados Unidos por volta de 1912, quando uma série de igrejas americanas, em geral, vinculadas à proposta neopentecostalista que estava surgindo, mas que tinham, na verdade, um apelo para todo o protestantismo, especificamente norte-americano, publicaram uma série de livros chamados Os Fundamentais. E Os Fundamentais correspondem a uma coleção teológica de argumentos políticos e culturais contra o que se entendia ser a laicização da sociedade americana e a própria abertura de horizontes da comunidade cristã nos Estados Unidos para as conquistas da ciência, ou para os descobrimentos da ciência, as descobertas da ciência. A gente teve em 1912 o episódio em que o Titanic afunda e muitas igrejas nos Estados Unidos atribuíram a destruição do Titanic a uma ação divina análoga à destruição da Torre de Babel, que é muito conhecida tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã, e que é um episódio que traria a lição de que o poder divino, Deus, se opõe às tentativas humanas de zombar de sua obra ou de tentar alcançá-lo, né? O mito da Torre de Babel era uma torre que se construía para tentar alcançar o céu, e Deus intervém fazendo os trabalhadores de Babel se comunicarem em línguas diferentes. E aí a expressão Babel é Mas a questão do televangelismo, que é a cópia do... O televangelismo, ele está ligado ao desenvolvimento cristão a partir dos fundamentais, da Fundamentals. Desde 1912 começa uma tradição de resgate, de revival do hábito americano de trabalhar com pastores milagrosos, curandeiros, capazes de fazer turnês similares a turnês de um circo, e arrastando multidões para testemunharem seus feitos miraculosos de curar pacientes ou de exorcizar pessoas possuídas pelo demônio. E com o desenvolvimento da televisão, o itinerário circense, que é basicamente a reprodução da turnê que o circo faz, que os evangelistas da época dos fundamentais faziam. Billy Sunday era um exemplo dos mais claros. A partir da televisão você tem uma transferência desse fenômeno do evangelismo circense para os canais de TV, e aí uma nova geração de pastores carismáticos surge. Oral Roberts, Billy Graham se tornam assim os pioneiros desse veículo. Billy Graham sempre muito penteadinho, com gel no cabelo. Eles são os antecedentes dessa onda que se apossou de muitos canais de televisão no Brasil, que usam o poder da televisão, que é a massificação mais dramática da cultura, que desde o fascismo tem esse poder em pegar uma ideologia de pouco valor doutrinário e massificar entre as camadas variadas da sociedade, mas sobretudo as camadas baixas da sociedade, e mobilizá-las em torno de um projeto político que não é por natureza democrático. Pode até se revestir com uma couraça democrática, mas que de fato representa o avanço de uma espécie de hierarquia de valores e universalização de valores que
corresponde a um grupo. Geralmente quem tem está muito imerso na lógica do fundamentalismo teleevangélico acredita que os seus valores e seus costumes devem se reproduzir para toda a sociedade. Não basta que eu seja evangélico e seja contra o casamento gay. Eu não quero me casar com gay, mas eu quero que os gays não se casem, independente deles serem evangélicos ou não. A televisão ajuda esse processo, ela potencializa esse processo, que provavelmente certamente tem sua origem já na publicação dos Fundamentals em 1912. Assim, de lá para cá só tem se incrementado.